Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Leão Lar Espírita Alvorada Nova, a nossa casa, e que, aproveitando o que o calendário do mundo, pelo menos do mundo ocidental, diz, Boa Páscoa para todos. Muito bem, vamos dar início à nossa reunião de hoje, fazendo uma prece, logo em seguida Cassandra fará a leitura e o comentário de uma mensagem preparatória. Deus, Senhor da vida, aqui estamos novamente para refletir um pouco e agradecer muito por tudo que recebemos e por tudo que ainda iremos receber. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelas bênçãos que nos rodeiam o tempo inteiro e que na maioria das vezes sequer nos damos conta disso. Que pedimos ainda que nos fortaleças sempre, induzindo-nos boas ideias, boas reflexões e decisões equilibradas para que a nossa vida esteja sempre em equilíbrio e harmonia. Favorece-nos, Senhor, com a presença de amigos espirituais de bom nível, que nos envolvam, nos acolham e ampliem em nós o sentido de boas ideias, de boas reflexões. Agradecidos mais uma vez, pedimos a Tua permissão para realizarmos mais uma atividade nesta casa, que assim seja. Boa tarde a todos. Meu nome é Cassandra e eu vou fazer a leitura aqui de um trecho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário lhes dar o último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e a do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Eu achei interessante, antes de adentrar no comentário a respeito do próprio texto que eu acabei de ler, fazer um comentário a respeito da nossa sociedade hoje, Que, assim, a gente costuma observar que nós temos uma tendência natural a idolatrar, a venerar pessoas, artistas, líderes políticos, religiosos, mas eu não estou falando isso com um tom de crítica, até porque nós todos estamos aqui neste planeta vivendo uma experiência de constante aprendizado.
E nós precisamos de pessoas que nos guiem neste caminho, de aprender, né? Então, torna-se necessário haver líderes, pessoas que nos guiem neste sentido. Só que muitas vezes, pela falta de pessoas que realmente façam isso, pela ausência muitas vezes de valores, às vezes acabamos tentando, como é que eu posso dizer, substituir, né? E acabamos muitas vezes nos deixando guiar pelas pessoas erradas. Cristo, ele, na sua imensa sabedoria, de alguma forma, é como se ele já previsse tudo isso, que ele já soubesse de tudo isso. E ao nos ensinar a respeito dessa questão de alertar de haverem falsos profetas e fazer com que a gente pudesse distinguir a árvore pelos frutos, ele estava, na verdade, nos dando uma dica de como identificar essas pessoas. Porque a árvore boa vai produzir bons frutos e a árvore má vai produzir maus frutos. E era, na verdade, uma dica de como identificar quem seriam esses verdadeiros e os falsos profetas. No sentido religioso mesmo, no sentido evangélico, o profeta é o homem que tem a missão de instruir, né, os outros e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Aqui mesmo, nesse capítulo do Evangelho, tem um momento que ele fala o seguinte, que dentro da missão dos profetas, que não necessariamente o profeta ele vai ser uma pessoa que vai ter um dom de predizer o futuro ou de realizar milagres ou prodígios. Que esses profetas, os verdadeiros profetas da humanidade, seriam pessoas que trariam ensinamentos sobre os mistérios ocultos da vida e que demonstrariam isso muito mais pela sua retidão de caráter, pela repercussão dos seus atos que a sua moral traz em si. E não pela prática de milagres ou mesmo pela previsão do futuro. E eu achei interessante comentar isso, por quê? Porque quando ele fala mais lá na frente, essa questão de que o espiritismo ele vem, não vem dar crédito, né, a esses falsos profetas, mas em verdade fazer cair por terra, porque o que acontece? Eu não sei vocês, mas às vezes eu acho até comum a gente ter vivenciado uma experiência sobrenatural ou conhecer alguém que viveu algum tipo desse tipo de experiência. Como assim? Por exemplo, minha família é uma família que é predominantemente católica. E às vezes acompanhando a minha mãe, né, em alguns encontros religiosos, por diversas vezes eu vi fenômenos que, assim, um homem chegava, tocava na cabeça do outro, da pessoa da minha família mesmo, a pessoa caía no chão, batia de cara, não sentia nada, já vi de abrir corte, né, esse tipo de coisa, e que a pessoa não sente nada. Diversas vezes a gente também já viu, na televisão, já foi divulgado casos de pessoas que milagrosamente conseguiram a cura para um determinado tipo de doença. Então, muitas vezes, por mais que a gente às vezes diga que isso se trata de coisas que não fazem parte no dia a dia, se a gente for parar para pensar, são coisas que de certa forma fazem parte. E só que o problema é que nem a ciência, nem às vezes as pessoas conseguem explicar o porquê disso. E o que é mais interessante são que as pessoas que às vezes praticam ou que conseguem fazer esse tipo de fenômeno de cura, de fazer com que, por exemplo, como eu falei, de outra pessoa desmaiar no chão e não sentir nada, são pessoas ordinárias. Ordinárias eu digo no sentido comum. Não são grandes profetas, não são pessoas boas, não são pessoas más. E que do mesmo jeito que eu ou qualquer outra pessoa poderia ter um dom desse tipo, qualquer pessoa má também poderia ter. Então a gente fica naquela, se essa capacidade de produzir milagres e de realizar prodígios ou predizer o futuro fosse uma coisa inerente ao profeta, por que uma pessoa má poderia ter esse tipo de capacidade? Né?
Então, o Espiritismo, né, estudando os fenômenos, a comunicação com os espíritos, como ele mesmo fala aqui no início, ele vem a desmistificar tudo isso. Ele vem a nos mostrar que através do estudo, que através do exercício, é capaz, a gente também pode produzir, pode entender como funcionam certos fenômenos e assim ter uma ideia melhor de que tudo isso que acontece não se trata de uma exceção a uma lei natural. Porque o próprio Espiritismo, como a gente fala, não acredita em milagres. Os milagres eles seriam uma exceção à lei da natureza. E explicando esses fenômenos que a gente não conhece, suas leis, como ele acontece, em que condições ele pode se produzir, ele estaria, na verdade, desmistificando esses acontecimentos e fazendo com que nós possamos realmente, com o passar do tempo, observar que se uma determinada pessoa está usando um determinado tipo de conhecimento apenas para se favorecer, como diversas vezes a gente viu acontecer na própria história da humanidade. Tem um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte, que eu acho muito interessante quando ele fala dos sacerdotes egípcios, que a gente estudando, quando a gente estuda na escola, ou então na faculdade, que eles falam a respeito dos sacerdotes, que eram os homens responsáveis pelo culto aos deuses, e que esses homens, com o passar do tempo, adquiriram grandes posses, se enriqueceram, ficaram poderosos algumas vezes, em alguns momentos até mais do que os próprios faraós. Eles tinham um determinado tipo de conhecimento que eles se utilizaram para manipular, para conseguir lidar com a grande população. E Leon Denis, ele fala que esses sacerdotes eram verdadeiros iniciados e pessoas que tinham um profundo conhecimento de sonambulismo, do magnetismo, e que o uso desses conhecimentos restritos só àquele próprio meio era conhecido como mágica. As pessoas conheciam como mágica, e que aquilo era passado somente entre eles, depois de provas dificílimas, né? Que hoje em dia dificilmente a gente vê esse tipo de relação de mestre, aprendiz, de iniciado. Mas que antigamente eles tinham esse conhecimento, utilizavam esse conhecimento, e que não era algo maravilhoso, não era mágica. Eles sabiam realmente como utilizar aquele tipo de conhecimento para produzir fenômenos que para o resto da população era tido como mágica. Então, da mesma forma que uma pessoa pode se utilizar não só de um conhecimento relacionado à área espiritual, mas também um próprio conhecimento acerca da ciência para manipular a própria população, uma pessoa também pode se utilizar do conhecimento, dos fenômenos, do magnetismo, até mesmo das comunicações, para manipular as pessoas e obter proveito próprio. Mas se nós passarmos a estudar, a tentar conhecer melhor como esses fenômenos são produzidos, em que condições, o próprio Espiritismo nos ajuda a desmistificar esses acontecimentos e identificar esses falsos profetas, levando sempre em consideração essa questão de que os ensinamentos que eles têm para passar para nós, os verdadeiros profetas, a missão deles tem um cunho muito mais moral, muito mais elevado nesse sentido do que mesmo pelo lado dos fenômenos, que é isso que eles falam aqui, que a missão do profeta se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. A gente pode, uma determinada pessoa, né, o lobo que se veste em pele de cordeiro, ele pode até tentar por um tempo se fingir ser uma boa pessoa, se fingir praticar boas ações, mas em algum determinado momento ele vai cair, ele vai escorregar. E é isso que a mensagem quer passar para nós, que o Espiritismo, pelo estudo, ele é capaz de nos ajudar também a identificar esses falsos profetas. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Eu vou passar agora a palavra para Jacó, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de hoje. Obrigada. Boa tarde. Nós vamos discutir um tema aqui bem curioso que foi colocado: novidades espíritas. Isso existe?
Eu quero começar por um caminho bem diferente. Quando eu comecei a estudar na escola, aquela matéria que se chamava de ciências, eu aprendi, para meu espanto, de que o universo tinha 20 bilhões de anos. E ali eu ficava me perguntando como é que se descobre isso, como é que se mediu, quem foi que esteve lá para assistir à inauguração. A gente fica com a cabeça assim meio confusa, muito jovem, e é um dado que a gente aprendia na época nisso que era chamado de ciência. Mas já nos advertiam que um dia a gente poderia estudar astronomia, e que estudando astronomia nós chegaríamos a compreender não só este, como outros dados e fatos que envolvem as questões universais. Já muito tempo depois, muitos anos depois, já quando passava o seriado pela primeira vez na televisão, Cosmos, com aquele que ficou muito conhecido, o senhor Carl Sagan, ali de repente eu caio dentro de uma novidade maior ainda. Aquilo que era 20 bilhões, de repente teve uma perda enorme, caiu para 14 bilhões. Eu disse, nossa, mas como é que fizeram isso? Porque se tinha 20 bilhões, não era ter 20 anos, e a pessoa diminuiu para 14 anos, não, eram 20 bilhões de anos, e de repente se roubou do universo 6 bilhões de anos, 14 bilhões de anos. E aí eu fiquei durante um tempo, quando eu até naquela época ainda primeira, eu era muito jovem, comecei a fazer comentários espíritas, aos 15 anos, uma das primeiras vezes que eu fui falar em alguma coisa referente à astronomia, e que já sabia dessa diferença, eu já nem dizia 20 bilhões, mas também não dizia 14, eu dizia algo em torno de 15, quer dizer, eu já estava dando uma quebra para ver se de um jeito ou de outro, se tivessem errado para mais ou para menos, eu estava querendo encontrar ali um número no meio. Atualmente, o número é de 13 bilhões e 300 milhões de anos, ou seja, ainda é menos do que os 14. E aí eu comecei a me preocupar com isso, porque a gente tem um hábito tão grande de arredondar, que deve ter sido isso, era 13 e qualquer coisa, bom, já que é 13 qualquer coisa, a gente diz logo 14 bilhões de anos. E de repente a gente não se dá conta de que número tão grande é esse. Para a gente ter uma ideia, aí a gente poderia pensar, bom, o universo tem 13,3. E a Terra? Tem quantos desses bilhões todos? A Terra é bem novinha, eu acho que, se brinca muito, ela ainda nem nasceu. Ela só tem 4 milhões e meio. Isso é o que a gente diz vulgarmente. Os dados mais precisos dizem que é 4,543, ou seja, é quase 455 milhões. Mas em termos de universo é bilhões. Então só essa aproximação de 13,3 para 14, por aproximação era muito mais fácil a gente ter reduzido para 13. Não, então o universo tem 13 bilhões. Ora, se 13 bilhões e eu estou tirando 300 milhões, onde é que ficaria a Terra? Em lugar nenhum, porque a Terra só tem 4 milhões de anos, 4 milhões e meio. E a Terra é tão velha para a gente pensar. E quando a gente compara com o tempo de vida que nós temos na Terra, numa única existência, aí é que esses números parece que perdem totalmente o sentido. Por que eu quero começar por esses números? Porque de repente tudo isso é novidade para a gente. Mesmo para quem hoje estuda cosmologia, pode ser que esses números sejam fichinha, mas um dia foi novidade para eles. Mas que novidade é essa que já tem mais de 13 bilhões de anos? Não é tão novidade assim. Mas da hora que reduziram de 20 para 15 para 14 para 13,3, imagina quantos saltos de novidades nós tivemos. E apesar disso, o universo continua tendo a sua mesma idade, o seu mesmo tempo e existindo do mesmo jeito. E a Terra? A Terra tem 4 milhões e meio ou 4 milhões, 543. Que diferença faz? Faz uma diferença monstruosa. Porque se a gente tirar esse ponto 53 que tem depois,
significa dizer que nós também ainda não existiríamos. Então, esses números, eles em si, eles constituem uma confusão e uma novidade. A cada vez que os métodos de medição, de aferimento, de conferência de todos esses dados vão sendo melhor elaborados, a gente vai tendo surpresas, vai tendo novidades e vai tendo junto polêmicas. Porque não, mas o método antigo, o método de detecção da idade da Terra não pode ser do jeito que vocês estão medindo, porque antes se media pela idade do carbono, depois isso ficou totalmente superado, agora é por reações subatômicas, agora é por reações dos próprios cometas que passam em derredor e se compara elementos de um com o outro. Uau, então a gente não termina nem tendo tanta certeza assim, mas são números que de alguma forma têm alguma coisa de certo, porque são consideradas variantes no espaço, que essas variantes são as que determinam, por exemplo, as viagens espaciais. Se tudo isso estivesse errado, as viagens espaciais nenhuma teria acontecido até hoje. Só acontece porque esses números têm algo de verdadeiro. O que isso tem a ver com novidades espíritas? Primeira coisa, nem tudo o que era ciência é necessariamente hoje cosmologia. Nem tudo que é espiritismo é necessariamente movimento espírita. Onde é que está a diferença? A doutrina espírita, ela tem uma base, e por incrível que pareça, é uma base bastante firme, fixa e bem estabilizada. E o movimento, o próprio nome já define, está em movimento, está em constante agitação, saindo do lugar, indo pensar de outra forma. Então o movimento, ele flutua muito, diferente de alguns valores de ciência. Mas você acabou de dizer que a ciência mudou de 20 para 14, para 15, está em 13,3, mas foram mudados os métodos de estudo e análise, e se percebeu que esses métodos davam condições de se ter maior precisão de informações. Mas e antes? Antes era o valor que se tinha. Todavia o universo está aí, e por incrível que pareça, para nós a diferença não vai ser muito grande se o mundo tem 14, 13,3 ou 15 bilhões de anos. Para a nossa vida, a diferença é bem pouquinha. Por quê? Porque ainda que a gente já existisse desde então, a gente nem ao menos se lembra do que fez na infância. A gente não se lembra dos primeiros anos. Como eu ainda tenho filhos pequenos, de vez em quando eles se surpreendem. Quando você era pequeno você fazia isso. Eu fazia isso? Eles tomam um susto. Mas eles faziam. E hoje em dia é bom porque todo mundo filma tudo. Quando a criança tem dúvida, você de alguma forma tem algum arquivo e vai, olha aqui você. Nossa, pois eu jamais acreditaria que eu faria isso. Sim, você como criança não acredita que você fez como criança. E nós como adultos? Então, isso leva a gente a entender que, apesar de que a vida é única, ela é cheia de novidades o tempo inteiro. Quem a vida, não o viver. Porque a vida é única. Quando a gente faz investigações, por exemplo, para sair do ramo, vamos falar de história. Quando começamos a estudar a história universal, e vamos ficar bem mais específico, das religiões, onde é que a gente vai chegar numa conclusão quando a gente observa tudo de uma maneira aberta e numa visão macroscópica de estudo? A gente percebe que praticamente todas as religiões passam pelo mesmo ciclo histórico. Tem um surgimento, tem um apogeu, tem uma sequência e depois há um desvio grave e termina tendo que voltar para a origem. E em relação à vida humana, a vida social, a nossa vida social é a mesma. Desde que meus pais eram jovens, eles já diziam e já ouviam dos seus pais: porque o tempo de hoje é diferente do meu tempo. Quando nós fomos filhos deles, a gente dizia para eles: pai, e como é que era no seu tempo? Meu filho, no meu tempo era muito diferente. Aí hoje nós temos os filhos, e aí como é o nosso diálogo com os nossos filhos? O nosso tempo era muito diferente. No meu tempo um filho não fazia isso. Sim, mas esse é o mesmo discurso.
Esse discurso não mudou em absolutamente nada. Ah, mas era diferente. Sim, era diferente. Era diferente porque você, quando jovem, você vê uma coisa por um ângulo. Você, quando criança, vê de outra forma. E você, quando adulto, já vê de outra forma. Quantas vezes a gente que foi, por exemplo, teve a oportunidade na infância de ir a uma fazenda, em criança? Qual é a imagem que a gente tem dos animais da fazenda quando a gente era criança? Nossa, era muito grande o cavalo que tinha lá na fazenda, mas era um cavalo muito grande, eu tinha que ficar olhando para cima, para poder ver o cavalo. E depois o cavalo, quando você cresce e vê a foto do cavalo, você vê que não era um cavalo normal. Mas por que você guardou a imagem de que ele era muito grande? Porque guarda a proporcionalidade do seu tamanho, e não a do seu tamanho agora de adulto. Então você olhava para o cavalo antigo e dizia: nossa, olha, realmente eu tenho que olhar lá para cima para ver o cavalo. Mas quando eu cresço, eu já vejo o cavalo no mesmo plano de visão. E se eu for uma pessoa que tive um desenvolvimento de estatura muito grande, eu ainda vou olhar para o cavalo de cima para baixo. Então, eu vou dizer, os cavalos de hoje são todos pequenos. E nem uma coisa nem outra. A nossa relação é que muda com tudo. Seja com o tempo, seja com as religiões, seja com as famílias, seja com a nossa própria observação pessoal das coisas. Dentro desse aspecto, a doutrina espírita não tem novidades. Nada é novidade. Ah, mas todo dia a gente ouve novidade. Agora mesmo, ouvindo a leitura dos falsos profetas, a gente vê falso profeta em todo canto, inclusive dentro da casa espírita. Isso não é uma novidade? Não, tanto não é que já estava dito. Como assim? Ah, mas não estava dito aqui somente. Dê mais 2 passos de 2000 anos, de 1000 anos cada um, e você vai chegar lá em Jesus, ele dizendo de novo a mesma coisa. Ah, mas isso é porque nós somos cristãos. Pois vá para o e agora? Maometanismo, é isso? É. Vai lá que você vai ver que Maomé também diz a mesma coisa. Vai ao budismo, também está dito a mesma coisa. Vai ao judaísmo e assim sucessivamente. Em todas as doutrinas existe a figura: a árvore boa dá bons frutos. Se você fizer errado, você vai colher errado. As questões dos profetas, todos eles dizem que aqui tem profetas bons, mas tem profetas maus. Então tudo isso já existiu, tudo isso já existe. Onde é que está a novidade? A novidade é a surpresa que a gente tem ante qualquer fenômeno. De repente, usando até o que a Cassandra dizia, a gente faz idolatria de alguém e descobre que esse alguém pisou na bola. Mas não acredito, não é possível. Eu não acredito que essa pessoa tenha feito isso. Aí está uma novidade. Mas está uma novidade porque você não conhecia esse aspecto. Mas não que ele não existisse. Então, na doutrina espírita, de repente, a gente é assolado com vários conceitos que vêm e entram de uma forma, às vezes, equivocada, e que parcelas aceitam e parcelas não aceitam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 3, ele diz que o Espiritismo é uma novidade, mas era uma novidade naquela época. O que ele diz? Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Ou seja, assim que o Espiritismo surgiu, era uma novidade, e era mesmo. Por quê? Porque era uma doutrina que vinha sendo ditada diretamente pelos espíritos por mecanismos no começo exóticos, e as respostas eram extremamente coerentes e divergentes, muitas vezes, do próprio questionador, que era Allan Kardec. Quem já leu o Livro dos Espíritos com cuidado percebe que muitas vezes ele queria induzir a resposta para um lado, mas os espíritos insistiam em dar a resposta para outro, e isso era novidade, tanto para ele, como foi novidade em termos de formação de um princípio religioso ou doutrinário. Por conta disso surgiram os adeptos e os contraditórios, como até mesmo em ciência. Até hoje tem quem não aceite os 13,3 bilhões de anos da Terra, e não aceitam até por uma questão matemática, mas uma questão matemática errada.
Por que errada? Porque até nisso a gente tem que mudar. A nossa matemática, muitas vezes, ela é uma matemática extremamente newtoniana e retilínea, e nem tudo é retilíneo. A gente sabe que nas medidas de tempo e espaço, quando a gente considera grandes dimensões, como são as dimensões dos sistemas, sejam eles solares, das vias lácteas ou das galáxias, ou mesmo do tamanho do universo, nós já não podemos mais trabalhar com um eixo tempo-espaço, porque existem agora as curvaturas que vão de ser consideradas. Mas ora, se eu não estudo isso, se eu não analiso isso, a minha matemática dá errado. Vejam bem, o universo visível, ele mede hoje 92 bilhões de anos-luz. Mas espera aí, ele não só tem 13,3? Como é que de repente eu agora vou dizer que ele tem, em termos de dimensões, 98 bilhões, partindo do princípio do Big Bang, e esse Big Bang foi uma explosão considerada no ponto zero? Se no ponto zero ele só se espalhou durante 13,3 bilhões, como é que ele agora tem 92? De onde veio essa matemática? E a matemática é tão complicada que até os termos usuais mudam. Enquanto a gente usa quilômetros, enquanto a gente usa medidas métricas convencionais, para os astrônomos nada disso funciona. Então, de repente, eles medem o tempo, o espaço, numa unidade chamada parsecs. Então, os parsecs são 3, para dizer o número redondo, 3,5 anos-luz. Mas por que 3,5? Então por que não considera só 1? Por quê? Porque está sendo considerada a variante que implica-se nas cordas, nas curvas. Isso aí eu não sei como é. Pois é, então é melhor você não entender. Ou então você quer entender, mergulha na ciência para ir lá buscar como é que tudo isso se processa. Mas isso é uma novidade para mim, para você. Para a ciência, nenhuma. Para a ciência é apenas uma metodologia, é apenas uma escala de valores. Na doutrina espírita, a gente de repente começa a colocar coisas e acha que, por ser novidade, comportam novos nomes, novas atribuições, e aí começa a complicar, seja o entendimento, seja a continuidade daquilo que seria a partir da base, e a gente começa a ficar bastante oscilante. Para dizer somente 3 coisas. Há um tempo, surgiu no meio espírita a questão da apometria. Hoje em dia tem um número de casas imenso que é adepto da apometria, ao ponto de se chegar a uma discussão bastante severa a de se dizer: apometria é espiritismo para os que seguem, para os outros não, a apometria não é espiritismo. E aí a gente sai do aspecto essência da base para ir para uma discussão filosófica que vai levar a muito pouco canto, porque a gente está fugindo exatamente da base. Afinal de contas, a apometria é ou não é espiritismo? Eu posso até me dar o luxo de dizer, não sei. Agora, eu sei em que se fundamenta a apometria. Se você sabe em que se fundamenta, então você pode dizer se é ou se não é. Bom, a apometria, ela teve como ponto de princípio o sonambulismo. Bom, e o sonambulismo é espiritismo ou não? O sonambulismo é. Mas a apometria é ou não? Eu não sei, porque vai depender do uso que você dê a isso. Como qualquer outra coisa. A faca é um instrumento para servir às mesas. Mas tem gente que usa uma faca para fazer coisas extremamente diversas. Você está em casa, está faltando uma chave de fenda, você pega uma chave para poder desatarrachar ou atarrachar um parafuso. Todavia, faca não foi feita para isso. Sim, não foi, mas eu posso usar. Então toda vez que eu usar uma faca para apertar um parafuso, já não é mais uma faca, é uma chave de fenda. Não, é uma faca com outro uso que você deu, porque chave de fenda é outro instrumento. Não, mas então a apometria é ou não é? A apometria usa um elemento básico da doutrina espírita. O uso que você fizer é que vai definir se é ou não.
Como assim? Se você usa a apometria e começa a fazer derivações absurdas, isso já não é espiritismo. Por quê? Porque a doutrina espírita é tão bem fundamentada que ela não tem absurdos dentro dela. Então, se você usa e vai para as zonas do absurdo, nesse momento, aquele instrumento que você está usando, a sua faca, ela está fazendo uma função de chave de fenda. E você está querendo que ela seja chave de fenda. Não, ela não é. Ela está ali servindo para isso, mas continua sendo faca. A mesma coisa, o sonambulismo continua sendo sonambulismo. Vai atender aos anseios dos apômetras, mas nesse aspecto vai depender do que você faça para dizer se aquilo continua sendo da base espírita ou não. Então eu não posso simplesmente entrar na briga de dizer que é o que deixou de ser. Assim como assunto 2, de repente o meio espírita foi infestado com a tal da criança índigo, que como deu muito problema a criança índigo, aí logo se acoplou o seguinte, que foi a criança cristal. Aí o meio espírita novamente se divide. Afinal de contas, tem ou não tem? Isso é ou não é espiritismo? A apometria, eu sei que ela partiu do sonambulismo, mas a estrutura da criança índigo veio de onde? Veio de um casal norte-americano que criou isso. E criou e deu algumas explicações que no princípio pareciam ser implausíveis, mas que com a continuidade da vivência e da explicação subsequente que veio, entrou-se no absurdo. Por exemplo, crianças índigo, por não amarem igual a todo mundo, elas podem muito bem pegar uma metralhadora, entrar num centro, num templo espírita, numa igreja e sair e fuzilar todo mundo, porque ela não aceita os padrões morais de agora. Opa! Mas você disse no início que crianças índigos eram crianças que vieram para colocar uma nova moral na terra. Sim, é uma nova moral. A moral agora de matar aquele que você não gosta, que você nem conhece, nem sabe de onde ele veio. Isso é doutrina espírita? Não. Primeiro, porque não teve uma base, não apoiou-se na base. E segundo, caiu no absurdo. Ah, mas tem um grande palestrante no Brasil que defendeu isso, tem livros, tem palestras. Sim, pisou na bola. Não importa que ele seja grande, não importa que seja eu que estou aqui no Leão fazendo palestra toda semana, e um dia eu chegar aqui e começar a falar absurdos. Isso não vai ser mais espírita nem menos espírita. Vai ser o absurdo da minha pessoa dizendo uma teoria absurda. Isso é novidade espírita? Não, não é novidade espírita. É algo que a gente inclusive tem que estar atento. Cuidado com os falsos profetas, que foi a leitura e o comentário inicial feito por Cassandra. Se a gente não fica atento, a gente embarca e depois fica sem saber o que fazer. Por conta dos problemas das crianças índigo, aí colocaram as crianças cristal, para as crianças cristal agora virem fazer aquela parte que no princípio era das índigo. Mas como para explicar tudo aquilo não funcionou, a gente tem agora uma outra. Ah, mas você está desconsiderando aqui uma doutrina que tem milhões de seguidores no mundo e tal. Pois é, infelizmente, eu estou colocando ela em paralelo com a doutrina espírita. Em nenhum lugar da doutrina espírita a gente encontra que qualquer pessoa possa, para sanear o universo, se atribuir o direito de matar, ou de ser mal educado, ou de ser intempestivo com quem quer que seja. Eu posso ser mal educado, eu como pessoa. Eu não posso dizer na hora que eu sou mal educado que eu estou tendo um comportamento espírita. Eu tenho que assumir. Assisti ontem um filme chamado 12 anos de escravidão. É um filme recente, acho que do ano passado. E o que é curioso, escravidão nos Estados Unidos, ali 1830 e pouco, 40, uma escravidão indecorosa em cima do negro, e pelo menos dois dos que escravizavam, dois mestres, como eles queriam ser chamados, no domingo eles reúnem todos os escravos e leem a Bíblia, para os escravos ouvirem a palavra de Deus. Aí um deles lê, porque aqui diz o Senhor,
que o seu povo que não o obedecer merece apanhar, leva muita chicotada. E aí ele dizia aquilo já olhando para quem ele ia mandar chicotear depois. Tempos depois, numa plantação de algodão de um daqueles senhores, deu uma praga. E ele diz, mas não pode, Deus deve estar com raiva. Deus tem que estar com raiva, porque como é que ele mandou uma praga dessa para a minha plantação? E a praga que ele mandou deve ser por conta desses negros, porque eles ficam com as canções estranhas e Deus não deve gostar disso. E portanto os negros eram culpados da praga que deu, porque ele era bonzinho. Ele tinha o direito de escravizar, de bater, de chicotear, ainda colocava todo mundo para ouvir a leitura da Bíblia. Pergunta-se, aquilo é bíblico? Aquela leitura e aquelas conclusões são bíblicas? Aí a gente facilmente diz, não, isso é um absurdo. E quem assistiu o filme então, fica até num certo nível de revolta, porque são coisas extremamente absurdas, e o pior é que o filme é baseado em fatos reais. Mas quando acontece no nosso seio, aí a gente começa a ficar meio cego, a gente não quer perceber bem o que está acontecendo. Então a gente, usando uma gíria muito comum, a gente começa a engolir gato por lebre. Ah, porque alguém fala manso, porque alguém trouxe essa ideia, porque a gente sabe que a vida é assim. Pois é. Terceira novidade, recente, do meio espírita, bem recente. Cassandra falou aqui, lendo Leon Denis, de magnetismo e sonambulismo, que Allan Kardec, ao longo de toda a sua obra espírita, fala nisso, ao longo, desde o Livro dos Espíritos até o último número da Revista Espírita, ele fala em todos. É impressionante isso. Mas o meio espírita não gosta muito disso. Até hoje eu fico meio confuso para entender por quê. Mas estranhamente, há 2 meses, para ser mais preciso, no mês de fevereiro, foi apresentado um livro de uma nova técnica de cura, e com o aval de um espírito que se manifesta aqui pelo Brasil todo, dando aval, dando mensagens, ensinando psicologia. E aí de repente isso surge no Brasil agora como um novo modelo de cura. E que cura o quê? Espírita. Espírita de onde? Espírita porque foi alguém que recebeu num país aqui da América do Sul, sem ser no Brasil, e agora um determinado espírito fez a mensagem de introdução do livro, só por conta disso é espírita. E por que não se vê o que está dentro da obra espírita? Novidade? Então quer dizer que a gente está buscando novidades, porque na base espírita já está muito claro. Então na base espírita a gente tem elementos suficientes para se trabalhar 24 horas todos os dias da vida, não conseguem chegar ao que ali tudo está colocado. Aí a gente está querendo novidades, novidades onde a gente nem ao menos busca na própria obra espírita onde está o fundamento. Então o tema novidades espíritas, isso existe? Depende, se for em termos de movimento espírita, existe, porque está aí o movimento sempre se movendo por conta disso. E é aqui onde eu acho que a ciência leva muita vantagem em relação às religiões, porque a ciência, para ela mudar de ideia, você tem que ter novas evidências, novas pesquisas e novas confirmações. E de repente, numa doutrina tão lúcida como a espírita, parece que qualquer um dizer qualquer coisa já muda tudo. E isso eu estou falando tanto a encarnados como a desencarnados. O que tem espírito desencarnado dizendo baboseira, e muita gente colocando no meio espírita como se fosse o suprassumo da novidade que chega, é algo que nos deixa, a mim particularmente, muito espantado. A doutrina espírita é muito maior do que essas novidades. Tanto que aí eu volto para a origem. Se você me pergunta
objetiva e explicitamente, não, o Espiritismo não tem novidades, porque está na base. E tem novidades a cada vez que a gente se espanta, que relê e diz, nossa, eu não tinha percebido isso. Aí parece ser uma novidade. Da mesma maneira, como teria sido novidades todas essas circunstâncias que eu falei, do próprio processo macroscósmico do universo. Repomen, ou repoman, o que é isso? Para qualquer um de nós isso é uma palavra americana, deve ser um rap, deve ser uma música, vai que é um teatro. O que é repoman? O que é repomen? Eu não tenho a menor ideia. Pois é uma proteína. Uma proteína que dentro da escala do estudo que estão sendo feito nessa área, é uma proteína relativamente nova. E onde é que está a responsabilidade do repomen? Nas divisões essa e subdivisões que favorecem ao ligar ou desligar genes. Mas peraí, quer dizer que já estão agora, pois é, já chegou-se ao gene, agora já se chegou às partições do gene e já se está descobrindo quem são os elementos que favorecem as conexões ou os desligamentos dos genes entre si. É uma proteína, e uma proteína que a gente sempre teve, mas que a gente não sabia que tinha. Então isso é uma novidade. É uma novidade por quê? Porque eu desconhecia, não porque alguém que não tinha o que fazer disse, pessoal, a partir de hoje eu vou estabelecer que o nosso organismo vai funcionar desse jeito. Não é assim que funciona. O nosso organismo funciona tão bem que nós continuamos desenvolvendo pesquisas para tentar entender por que há mudanças dentro do nosso próprio comportamento, seja fisiológico, seja psicológico, seja moral, ético, espiritual. Quais são as novidades que nós temos? Nós não temos novidades. Nós temos pessoas que acham que são profetas e querem ficar dizendo qualquer coisa, e eles adoram porque surgem seguidores no mesmo tempo, e outros às vezes que ficam lutando até para, olha, vamos colocar os pés no chão, não precisa nada, põe só os teus pés no chão, raciocina um pouquinho, procura a lógica, e é tão simples. Você quer saber se é espírita, e isso leva para o absurdo? Leva, então tome cuidado. A doutrina espírita não gerou até hoje nenhum absurdo para ninguém. Então você não precisa nem ter muito conhecimento doutrinário, agora tem que pensar. Não, porque eu disse que ia dizer só 3, mas vamos para um 4, porque agora os espíritos estão colocando chip. Então os obsessores agora nem precisam mais ficar colado em você, ele vai lá, coloca um chip, você está dormindo, porque quando você dorme você se afasta, no que você se afasta, vem um espírito de boa conversa, lhe leva para longe, o outro vem no teu corpo e mete um chip, e a partir dali ele começa a te controlar, você fica literalmente chipado. Aí o que acontece? Quem cria isso já criou um outro adendo. No meu centro a gente tira chip. Uau! Que legal! Mas e se eu não estiver aqui? Bom, se você não estiver, você vai ter que vir. Ou então agora tem um outro procedimento, porque aí os procedimentos começam a abrir. E aí vamos lá. Isso é absurdo? Sabe que eu nem sei, vai que os espíritos podem mesmo fazer um chip. Tá bom. Essa parte é mais difícil de descobrir. É absurdo ou não essa teoria? Então deixa eu ver, onde é que eu posso comparar isso na obra de Allan Kardec? Onde é que eu poderia ter essa possibilidade de um domínio do mundo espiritual ao ponto de lhe administrar a sua vida? Não tem, mas tem. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, depois que tinha estudado todas as evidências em um livro dos médiuns, num capítulo chamado Do Laboratório do Mundo Invisível, e ele pergunta se seria possível o espírito fazer um veneno para que um encarnado bebesse. E a resposta dos espíritos é: isto não seria permitido. Ou seja, para um bom entendedor, em princípio teórico até poderia, mas na realidade isto não é permitido. Não é permitido por quê? Porque existem critérios na lei, e esses critérios não estão à mercê de qualquer um, porque senão nós todos estaríamos perdidos nessa terra
talvez já não tivesse mais nenhum de nós vivendo encarnados. O que isso tem a ver com chip? Ora, se os espíritos não podem fazer um veneno, porque isso não é permitido, como é que os espíritos vão permitir fazer um chip e de repente dizer, hoje você vai ter muita dor de cabeça, aí aperta lá o chip, aí você fica com muita dor de cabeça, você vai para o hospital tomar remédio, faz exame, faz tudo, não acontece nada. Aí de noite, durante o sono, o espírito chega para você, como é, você vai fazer o que eu quero? Se você não fizer, eu vou apertar mais um pouco o chip. Aí você não lembra, mas depois de 2, 3, 5 dias de profunda dor de cabeça, você diz, ai meu Deus do céu, eu faria qualquer coisa. Nesse qualquer coisa estabelece o link. Vamos analisar o fenômeno. Foi preciso estabelecer um link com o espírito. O que se chama link na literatura clássica do espiritismo? Sintonia, estabelecer relação, porque é este o princípio que funciona. Porque se fosse só o chip, ninguém precisaria lhe ameaçar com chip. Se eu tenho o domínio de você com o chip, eu faço com você o que eu quero. Ah, mas a gente adora essa fantasia, sabe por quê? Porque a ideia de um chip me livra de muitos dos meus erros. Ah, eu só fiz isso porque eu estava com chip. Não, você fez isso porque você ainda não está equilibrado o suficiente. Mas é muito boa a ideia dos obsessores exatamente por isso, porque nos desculpa de todas as nossas ideias más, de todos os nossos comportamentos equivocados, porque tudo que a gente fez de ruim foram eles. Aí é muito melhor a gente aceitar a teoria do chip do que racionalizar em cima da base espírita. Volto de novo à questão. Tem novidades no espiritismo? Não, não tem. Agora, tem muitas coisas que vêm andando neste movimento espírita que é preciso que a gente esteja acordado. E muitas vezes isso não vai vir por uma pessoa ingênua. Não vai ser uma pessoazinha desconhecida que nasceu no interior, que não sabe nem escrever, que vai dizer uma coisa um dia, porque ia passando na rua, disse uma coisa, alguém acreditou e saiu ampliando e aquilo se tornou lei. Não. Normalmente isso vem em cima de cabeças que pensam muito e que sabem dizer exatamente como devem dizer. Ah, mas não é possível que uma pessoa com tanta sabedoria possa estar envolvidos com ideias equivocadas. Pode, porque às vezes, e aí vem Allan Kardec para fechar, o orgulho é a nossa perdição. Eu me encho de orgulho, e na hora que eu estou cheio de orgulho, eu sou superior, eu estou num ponto que nada de erro passa mais na minha cabeça, e a partir daí é onde começa tudo a andar para trás. E este filme, todos nós já assistimos muitas vezes nesta encarnação. Não é uma questão de estar condenando, apontando pessoas ou instituições, não é essa a proposta. A proposta é a gente parar para pensar toda vez que aparecer uma novidade. Pare, pense, analise, tenha cuidado, porque conforme está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como já está no Novo Testamento, há muitos falsos profetas. Jesus não disse, de vez em quando vai aparecer umzinho, não, há muitos, e se há muitos, eles estão em toda parte. É preciso ter muito cuidado. A doutrina espírita é muito segura, não é uma questão de que eu sou espírita e portanto eu sou tendencioso. Eu sou espírita, mas já li muito, já conheci muito de muitas religiões, muito, e não encontrei nenhuma com tanta segurança como a espírita. E se tiver, não tem problema, melhor. Quanto mais doutrinas seguras existir, melhor. Agora, ser ingênuo e ficar aceitando qualquer coisa, depois a gente não pode nem ao menos reclamar. Vou cantar aqui uma musiquinha para a gente ir para a parte final da reunião. Deixa eu pegar ali um suporte para esse microfone. Faz tanto tempo que eu não toco que eu nem sei se eu sei mais. Não precisa mais.
atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que quer para si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. E vem, faz tanto tempo que eu não toco, será que eu não me lembro? Se eu não me lembrar, vocês cantam aí, tá bom? Que essa acho que todo mundo conhece. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem. Vem orar, faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão.
som. Glória sim. Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Oh, 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 oh. Obrigado. Ainda bem que conseguiu sair.